Olá, sejam muito bem-vindos à estreia do podcast Universidade em Saída, que vai trazer as iniciativas da extensão da PUC Campinas. Sejam muito bem-vindos. E é claro que para falar sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com a professora Vera, que é gerente de extensão da PUC Campinas, e também com a Lisandra, que é estudante de jornalismo e também extensionista. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Gabi. Quero agradecer esse espaço, agradecer essa oportunidade, agradecer a todos os presentes aqui, a quem nos ouve, nos acompanha. É uma imensa honra participar desse momento e dessa conversa. Faço a palavra da Vera às minhas também, então muito obrigada pela oportunidade e que prazer estar aqui para discutir sobre esse assunto que é tão importante. Extensão é tão relevante, né? E a ideia desse podcast é justamente a gente explicar, né, professora, o que é a extensão. Então, eu vou abrir com essa pergunta para a professora explicar para a gente o que é a extensão, o que é esse conceito, esse diálogo do conhecimento acadêmico com a sociedade. Sim. É muito importante a gente iniciar mesmo com essa compreensão. E eu costumo pensar no seguinte, antes do conceito, o lugar, né? Então, qual o lugar da extensão? Nós não podemos esquecer que a nossa universidade, ela é uma universidade que possui a sua missão extremamente alinhada com a questão da própria pontifícia, né? Então, ela possui tradição em ser uma universidade, ao mesmo tempo muito atenta à contemporaneidade, muito atenta à inovação, muito atenta às questões atuais. E a nossa universidade nunca foi distante da nossa realidade, especialmente a nossa realidade da nossa região metropolitana. Ao se formar universidade, ela carrega em si a extensão. A universidade se faz através do ensino, da pesquisa e da extensão. A extensão é esse braço que estende, ela chega à sociedade. E por que chegar à sociedade? Porque a universidade precisa responder a questões importantes da nossa sociedade. A extensão é esse contato vivo, permanente, atento, metodológico, cuidadoso. E é claro, né? Acho que todos já perceberam o quanto que eu sou apaixonada pela extensão, porque aqui na nossa PUC eu tenho uma vida na nossa universidade nesses dois pés, tanto no ensino quanto na extensão. A extensão é esse contato cuidadoso com as nossas diferentes comunidades, com a nossa sociedade em diferentes setores. Os professores extensionistas atuam nesse sentido. É uma fala inspiradora, né? E aí, como é que a gente traduz esse conceito tão bonito na prática da universidade? Quer dizer, existem diversos programas, né, institucionais que abraçam a extensão. Como que é? Quais são esses programas? Como que a extensão ela se converte em projetos e nessa ação real, nesse estender a mão para a comunidade, professora? A extensão universitária PUC Campinas, ela já passou por diferentes momentos, porque ela sempre está alinhada à própria história da nossa universidade. Acabamos aí de completar 84 anos de uma forma muito vibrante e com muita permanência, né, na nossa sociedade. E, ultimamente, na nossa atual gestão, as decisões têm sido muito importantes para a nossa extensão. E uma das decisões da nossa gestão superior é essa concepção da extensão na nossa atualidade, né? Que a nossa extensão hoje ela se ancora em programas institucionais. Os programas institucionais é um ambiente, uma ambiência em que eu tenho professores da graduação que chegam através da curricularização da extensão, tenho professores da pesquisa e tenho professores extensionistas. Todo professor extensionista na PUC Campinas desenvolve um projeto de extensão. Um projeto de extensão é algo que tem um tempo
de 2 anos, que aparentemente parece ser pouco tempo, mas não é, porque é um tempo que nos permite chegar em uma comunidade, estabelecer vínculos com essa comunidade, escutar essa comunidade ou esse parceiro ou outro setor da nossa sociedade, através da escuta, identificar suas demandas, identificar as suas potências. Nós estamos falando aqui, Gabi, de um processo metodológico. Por isso que eu gosto de pensar no seguinte, ainda em relação ao conceito de extensão. Ela é formativa. Ela é, por isso o tripé da universidade, porque ela também nos forma. Ela nos forma permanente a todos. Docentes envolvidos, parceiros que fazem parte como parceiros dos nossos projetos, alunos, discentes, né? E, as nossas próprias comunidades. Então, como nós chegamos hoje? Nós chegamos através dos programas institucionais, via projetos de extensão. Quando o extensionista põe o pé na comunidade, ele põe o pé nessa comunidade porque ele tem um amparo, primeiro da instituição, porque o projeto dele foi aprovado, e abraçado, ancorado pelo projeto, pelos programas institucionais, atuando, ouvindo lá fora, escutando aqui dentro também, porque eu tenho o meu colega da disciplina, porque eu tenho o meu colega pesquisador, né? Então, o professor extensionista é um professor que ele se abre, ele se lança e, ao mesmo tempo, ele escoa, mas, ao mesmo tempo, ele precisa trazer. Uhum. E são vários programas, né? São vários. Hoje, na extensão, nós temos 5 programas institucionais. Esses 5 programas institucionais, extremamente relacionados, muito interligados, conectados à missão institucional PUC Campinas, né? A sua história, a sua tradição, seus valores e a nossa contemporaneidade. Quais que são esses programas? Ah, delícia falar de cada um deles. Acho que eu ficaria aqui o dia todo. De uma maneira mais sintética, né? Nós temos o Vitalitar, que é um programa nosso, aí de alguns anos já, que atua na área do envelhecimento saudável, né? Olhando para essa questão da longevidade, que já sabemos que a nossa população vem envelhecendo. A grande questão é, envelhecendo como, de que maneira, como promover esse processo de forma saudável. Esse é o nosso programa institucional Vitalitar. Nós temos também o Observatório PUC Campinas, já nosso parceiro há algum período aí. E o Observatório PUC Campinas ele está muito atento aos dados, aos índices, às políticas públicas. Então, o Observatório é um programa institucional que conversa com diferentes setores da nossa sociedade, atentos à economia, ao desenvolvimento econômico, a novas formas de desenvolver, a uma sociedade, né? A nossa região, especialmente, que é um polo de tecnologia e de inovação, então temos muitos dados, esses dados precisam ser lidos, interpretados, analisados e dispostos. O Observatório tem essa frente. Nós temos também o centro, o CEAB, né? Extremamente importante do ponto de vista dessa discussão da nossa africanidade, eu diria, né? E também desse racismo estrutural em que, infelizmente, a nossa sociedade se assenta. Como superar isso? É um centro pensado pela nossa gestão superior exatamente para trazer possibilidades de discussão, de debates e, fundamentalmente, de diálogos. Temos a extensão aí também. Temos o Programa de Desenvolvimento Humano Integral, que o próprio nome já diz a sua intenção, né? É um programa que nasce nessa perspectiva de entender os direitos humanos e como esses direitos humanos podem ser acessados por nossas regiões, por grupos sociais vulnerabilizados.
O PDHI, ele tem a questão do acolhimento, eu diria, sabe? E ele é importante no vetor, porque ele mobiliza, até pela própria natureza, ele mobiliza a universidade em saída. Então, promove ações junto às nossas comunidades e regiões vulnerabilizadas. Hoje nós temos 3 pontos focais importantes: a rua, a nossa macro-região Campo Belo e o Jardim Itatinga. Todos nós aqui sabemos que estamos falando de ambientes extremamente fragilizados do ponto de vista da vulnerabilidade, dos riscos a que essas pessoas são submetidas, mas, ao mesmo tempo, muito potentes, porque toda vez que pensamos em vida humana, nós não podemos achar que uma vida humana é pobre. O PDHI nos revela isso permanentemente. E temos também o ProHabitat, que é um programa que foca na questão da habitação, da moradia, da qualidade do morar, do viver nas cidades. É um programa atento às questões de sustentabilidade e às questões, especialmente, do nosso direito à moradia com qualidade. Bom, são iniciativas muito completas, né? São programas que eles são densos nessa questão de dedicação, de compartilhamento, de escutativa, de empatia. É muito lindo, né? Aquece a nossa alma, ver a questão do conhecimento ser transferido, essa troca de saberes. E falando sobre essa perspectiva dos programas, né, da prática, eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência, Lisandra, como estudante, como extensionista, como que foi sua trajetória no programa, né, que você participa, qual que é a sua visão sobre a extensão, como tem sido viver tudo isso? Bom, já é o 2º ano que eu tô como extensionista, né, desse projeto de desenvolvimento humano integral. E ele começou a partir de que eu entrei na universidade, se eu for pensar bem, porque desde o meu primeiro semestre eu fui apresentada, né, ao que é a extensão, e o que os professores sempre falavam aproveitem a universidade como um todo, não fiquem só na sala de aula. E foi isso que eu foquei, porque na sala de aula eu tenho, né, um conhecimento técnico, fora da sala de aula eu tenho um estágio, eu tenho essa prática, mas a extensão, ela é diferente, ela junta todos esses universos, porque ao mesmo tempo que a gente está lá pesquisando em campo, a gente está aplicando alguns conceitos, então a gente está praticando isso. E foi nesse conselho que eu foquei, porque eu gostaria de passar a universidade tendo tirado de conhecimento tudo, sabe? Todos esses âmbitos que a gente pode percorrer, então eu fiquei muito interessada, eu fui chamada pela professora Cissa Toledo, que ela é minha professora orientadora de jornalismo, e ela apresentou esse projeto, ao qual ela me disse que tinha tudo a ver comigo, de acordo com as experiências que a gente teve durante o curso, né? E como eu faço jornalismo, eu realmente digo que tem tudo a ver comigo. Eu não consigo me ver fora do meu curso e eu não consigo não ver a relação que esse projeto tem com o meu curso também. Mas, claro, eu acho que ele tem a ver com qualquer tipo de área. Acho que todos os alunos que pudessem ingressar seriam muito bem-vindos e eles teriam uma experiência tão completa quanto a minha, porque eu me coloco parte da sociedade, né? Eu já sou parte, mas eu me coloco nessa posição e eu entendo, assim, qual que é a importância da universidade na vida de todo mundo, na vida dessas pessoas, porque para mim é muito importante fazer parte da universidade. E levar isso para as pessoas, que elas se vejam também parte, é ainda mais interessante, porque ao fim é isso, né? Somos todos parte de um mundo em que a gente precisa se ver, se posicionar, ser ouvido e falar também. Então, eu acho que a extensão tem esse papel na minha vida. E, academicamente, ela me engrandeceu muito. Eu pude ter contato com coisas, conceitos que eu nunca teria, talvez, conhecido se não fosse pela extensão. Eu acho que não da forma que também me foi apresentado, porque acho que tem uma sensibilidade muito maior. Não fica só dentro da sala de aula, não fica só dentro de uma pesquisa técnica, fica naquilo, sabe, na vivência. E são vivências que eu nunca vou esquecer, que é o contato com as pessoas. E o jornalismo, ele me traz isso, e a extensão potencializa.
E você integra o Programa de Desenvolvimento Humano Integral, né? Quais ações que você já desenvolveu nesse projeto? Quais foram as experiências? Onde que você já esteve? Conta um pouquinho pra gente. Bem, foi algumas tantas. A gente começou ano passado com um projeto com pessoas em situação de rua. Então, a gente ficou circulando durante um bom tempo na região central de Campinas, né? Então, a gente foi até esses lugares, a gente conheceu o SOS Rua, a gente formou uma parceria com eles, então a gente percorreu essas regiões, né? Esses territórios. E atualmente, como a professora Vera citou, a gente está indo e frequentando e desenvolvendo algumas ações na região do Campo Belo. Então, até o momento foram essas 2 regiões e a tendência é que próximo semestre a gente vá para a região do Itatinga. Então, foi basicamente essas 3 regiões, que, assim, já são muitas e elas são bem, bem grandes. E aí, como que você aplicou o que você já tem de conhecimento técnico da universidade nesses territórios, nessas ações? Como que foi? Bem, como a gente está trabalhando no campo da comunicação, a gente aplicou muitos conceitos como produção de conteúdo, de mídias e tudo mais. A gente fez uma produção no primeiro ano que foi uma exposição fotográfica, que eu acho que de todas essas foi a mais marcante, porque a gente foi lá, reconheceu o território, a gente se conectou com o território, a gente esteve, né, com aquelas pessoas, a gente fotografou e registrou isso. Então, esse registro foi muito importante. E com base nisso, a gente pôde fazer uma exposição fotográfica. E assim, foi durante um evento que foi realizado pela PUC, né, Mostra de Talentos Humanos, em frente à Catedral. Então, foi um momento muito importante, de muita visibilidade, e que a gente expôs esse trabalho que foi feito, né, por comunicadores, jornalistas, publicitários, e teve essa integração de vários campos da comunicação em prol desse projeto. E nisso a gente desenvolveu, né, esse projeto, a gente fez uma mostra de talentos humanos em que a gente teve um sarau humano em que as pessoas se apresentaram, a gente se conectou com eles, a gente deu esse espaço, né, esse palanque que foi muito importante, e a gente registrou tudo, a gente fez mini documentários, a gente fez algumas peças para ir para a rede social, em que a gente está desenvolvendo, né, para ter essa divulgação futuramente, mas esse momento a gente organizou para ser feito e registrou ele também. Então, a gente tem isso, a gente tem o desenvolvimento do produto e o que o produto gerou, o efeito dele, que por si só eu acho que é o mais impactante, porque, por exemplo, a exposição fotográfica, a gente simplesmente expôs e as pessoas passavam, viam. Só que justamente as pessoas com que a gente trabalhou se viram e se identificaram. E aí que tá, eu acho que para mim isso é o mais bonito, ver essa identificação. As pessoas se viram nas fotos, elas se reconheceram como pessoa, porque aí vem muito do conceito do desenvolvimento humano integral, né? Elas estão se desenvolvendo, se enxergando. E aí, para mim, isso é o maior produto que eu pude fazer, pude produzir, que é ver esse sentimento, porque ele só é gerado a partir do momento em que ele é cativado, então foi muito importante. E recentemente a gente teve o grande evento que foi no Campo Belo, que foi durante o aniversário da PUC Campinas, que eu ainda estou digerindo como foi essa experiência, porque ela foi muito impactante. A gente desenvolveu também guias de letramento, a gente fez documentário, a gente fez sessão de fotografia, a gente fez novamente, né? Mas só que dessa vez a gente ensinou essa população, essas mulheres a como se fotografar. A gente trabalhou muito a autoestima. A gente focou no público feminino, então foi assim um trabalho incrível de autoestima, empoderamento feminino, que eu me senti também parte daquilo, né? Porque a gente vê a felicidade dos outros, a gente vê o trabalho sendo feito, que isso nos atinge também. Então, ainda tô digerindo. Foi o quê? Foi nesse sábado. Sim. Então, foi bem impactante. E é incrível, né? Porque a gente vê na fala da Lisandra esse respeito, né? Pela comunidade. Ela falou que sempre tem esse reconhecimento do território, essa conexão. Quer dizer, não é chegar ali e fazer alguma coisa, ir embora, mas tem toda uma trilha de conexão, de respeito, de troca de saberes, né, professora? Sim, Então é interessante a gente enfatizar isso, né? muito interessante. Você muito bem posicionou. Há uma trilha. Há
começo, meio e o fim não há, né? E nós estamos nesse meio desse processo formativo, né? Então, a troca de saberes, o diálogo com o outro, entender no outro muitas nuances que são invisibilizadas. Sabemos disso, sabemos que nós vivemos numa sociedade que, ao mesmo tempo que algumas das suas dimensões são extremamente aparentes, muitas questões da nossa essência, da nossa potência, da nossa humanidade desaparecem, né? E quando os nossos discentes da extensão têm esse contato, o jovem, ele lê rapidamente os contextos. É muito bonito. A fala da Lisandra aqui é um testemunho. Não é só uma fala, é um testemunho do que é a extensão. E eu garanto, acho que isso acontece com todos os nossos alunos. Então, esse é um espaço importante que eu gostaria também de convidar outros alunos. Outros, venham nos conhecer. Se aproxime dos programas institucionais. Se aproxime do colega da sala de aula que está como extensão para entender melhor o que é a extensão universitária e, de uma maneira bem especial, o que é a extensão PUC Campinas, porque a extensão PUC Campinas, ela possui uma identidade com a missão PUC Campinas, que isso não tem como a gente colocar em um conceito, em uma concepção. Sim, e a gente vê na fala dela também, né, a questão do impacto, da transformação. Então, é claro, né, que há inúmeros benefícios para a comunidade, mas para os extensionistas também há uma troca, né, Elisandra? Você sentiu essa mudança em você, no seu desenvolvimento enquanto profissional, enquanto pessoa? Sim, é até muito engraçado, porque, por exemplo, tem conceitos que eu aprendi, né, graças a também algumas parcerias que a gente tem, é todo uma interação entre vários cursos. Então, por exemplo, o jornalismo ele está dialogando muito com a geografia. A professora Vera, né, ela nos ensina muitos conceitos, então eu tenho um olhar mais refinado para essas questões agora, que é muito importante para minha formação. Então, eu tenho alguma aula, por exemplo, de jornalismo organizacional hoje, que a gente está trabalhando com algumas comunidades. Mas, pela experiência já da extensão, já é um pouco mais fácil compreender o sentido desse projeto. Eu entendo, assim, por que eu estou fazendo ele. Agora, para mim, é como se tivesse dado um esclarecimento em tudo, o porquê das coisas, sabe? A gente começa a entender a vida como um geral. E a comunicação, ela tá na minha vida como isso, sabe? Eu faço jornalismo, porque eu quero ser jornalista, mas tem muito mais sentido comigo como pessoa. Então, a extensão, que tem toda essa carga emocional toda, sabe? Esse peso como pessoa, como sociedade e tudo mais, me traz isso na minha profissão que trabalha com isso. Então, é esclarecedor. Eu consigo colocar em prática coisas que eu já aprendi na extensão e coisas que eu aprendo no jornalismo na extensão, sabe? É uma via de mão dupla. Eu tô aprendendo e aplicando o tempo todo. Eu me identifico muito com o que você está falando. Sim. E eu queria te perguntar em relação a características humanas. O que você acha que mais mudou em você? Você acha que você tem um olhar mais humanizado? Você acha que houve uma quebra de alguns estereótipos que às vezes a gente constrói por narrativas que a gente ouve? O que mudou aí dentro? Sim, eu acho que mudou muito como a gente enxerga, né, as coisas e como a gente se enxerga no mundo e como a gente enxerga o outro. Eu acho que isso foi um dos principais. Só que, junto a isso, mudou o tato. Assim, como eu tenho de lidar com algumas coisas, como eu tenho de me posicionar. Eu entendi também meu lugar no mundo, em que eu hoje, como uma estudante universitária, talvez eu seja uma referência e seja... tenho que ter esse cuidado com algumas questões, com algumas falas, com alguns posicionamentos. Principalmente, por exemplo, é uma coisa muito simples, mas hoje a gente fala como pessoas em situação de rua. É necessário que a gente fale dessa forma, sabe? Ainda mais academicamente. Então, mudou isso.
eu levo isso pra minha vida, eu tenho muito cuidado, eu passo esses conceitos e influencio as pessoas à minha volta com isso. Então, a extensão, ela vem muito nisso, sabe? Eu sou uma referência que pode mudar o meu entorno. Eu posso ser uma agente de mudança onde eu tô circulando, então, me trouxe esse posicionamento. Que lindo. E, professora, eu acho que falta uma coisa a gente explicar. Esse podcast chama Universidade em Saída. O que é a Universidade em Saída? A Universidade em Saída é um movimento sempre presente na universidade, especialmente na nossa universidade, né? A PUC Campinas, ela nunca... Eu iniciei a minha fala dizendo isso, da relação próxima e cuidadosa e zelosa que a nossa universidade sempre teve com a nossa cidade e com a nossa região. Então, uma universidade próxima ao seu lugar, ela tem essa consciência que ela é um movimento e que esse movimento é sair e voltar, né? Sair e voltar. A cada aluno, a cada professor que passa por aqui, nós sabemos disso. Nós não podemos deixar com que os muros à nossa volta cresçam. Que isso, a um primeiro momento, é até interessante, porque isso nos protege, viver aqui intramuros, mas, por outro lado, é extremamente perigoso, porque nos isola, né? A nossa universidade nunca foi do isolamento. A Universidade em Saída, então, concretiza ações diversas da nossa universidade, sempre nesse movimento. E está em diferentes pontas. Está presente na graduação, está presente na pesquisa e muito presente na extensão. Porque na extensão é o que nos alimenta, é o que nos dá sentido. É o que a Lisandra aqui acabou de dizer. A extensão, ela combina, integra teoria, prática e empiria. Você sabe o conceito, esse conceito tem uma prática, mas esse conceito também precisa ser sentido, né? Espetacular, A professora. Universidade em Saída é isso, é um movimento. Vamos nos mexer. Ao nos mexer, encontramos o outro. E esse outro não é ninguém. Esse outro é alguém. Alguém que sabe, alguém que tem habilidades e competências, alguém que também contribui. Muito lindo, muito obrigada. Eu acho que não teria um jeito melhor de encerrar. Extensão tão necessária, ainda mais nos tempos de hoje, né? A gente não deixar de olhar para o outro, de aprender com o outro, de sentir, de ouvir. Agradeço imensamente essas duas mulheres incríveis que vieram aqui hoje conversar com a gente e que esse trabalho só cresça, só se estenda, né? Só se estenda. Mais uma vez eu quero agradecer a você, agradecer a toda a equipe que sempre nos acompanha, que está sempre presente e que verbaliza o que falamos. Nem sempre o que nós falamos é verbalizado, né? E vocês verbalizam também. Agradeço a você de uma forma muito especial. Agradeço a todos que nos acompanham e quero também me colocar aqui à disposição sempre que necessário para conversar sobre a extensão e vamos juntos em saída. Sim, eu também agradeço muito a oportunidade, né? É muito satisfatório estar aqui e fazer parte desse início desse projeto que, como a gente bem sabe, estamos em saída, então ele não vai terminar nunca, ele vai ser contínuo, eu tenho certeza. E se eu fosse dar um conselho para outros alunos, para quem me ouve, meus colegas, futuros estudantes universitários, é que deem uma chance para a extensão, sabe? Dê uma chance para você mesmo, porque você vai se surpreender, você vai ter contato com coisas e vivências que vão ser únicas, sabe? Então, é muito bom fazer parte disso e se dar essa chance. Eu acho que a gente se dá muito mais uma chance do que a gente dá o outro. É muito mais sobre a gente, sabe? É a experiência
e o conhecimento. A gente ganha muito mais do que a gente entrega, com certeza. Muito obrigada. Então, pessoal, até o próximo podcast Universidade em Saída. Tchau, tchau.